errar é humano, mas tem aquelas pessoas que não param de errar nunca. Assim, elas começam errando, vão erradas para sempre e fazem do erro uma profissão. A essa altura, né, porque os bolsominions, eles xingam, mas eles ficam ouvindo, né? Aí você fala assim, quer ver que o Reinaldo vai falar do Bolsonaro? Vou. Olha só. Nossa, que surpresa, né? A hora que ele parar de errar, eu também paro de falar. Né? Mas precisa falar, ele é presidente da República. Ele é presidente da República. As escolhas dele interferem na realidade brasileira. Se não interferissem, eu, por mim, vejam, quando ele era só um deputado irrelevante, a periferia do fundão da Câmara, eu não falava dele. Eu nunca dei bola para ele. E adoraria continuar sem dar bola para ele. E continuo achando que, do ponto de vista do pensamento político, do que ele tem a dizer ao país, ele é de uma irrelevância estupenda. Né? Do ponto de vista conteudístico. Agora, ele é líder de uma fatia da opinião pública brasileira. Se elegeu presidente. As escolhas dele mudam o país para pior até agora, invariavelmente. Mas mudam. E se fala besteira, é preciso chamar a atenção para a besteira que disse sim. Para que as pessoas tenham consciência. A partir do momento que ele passou a ser relevante, eu passei a dar a ele a relevância que ele tem, embora o seu pensamento seja uma porcaria. Agora, se 55 milhões quase votaram nele e acharam que ele podia ser um bom presidente da República, aí então as escolhas dele são importantes e a gente tem que tratar delas. Por mim não estaria falando dele. Durante todo o processo eleitoral, as advertências foram feitas. Eu sempre me perguntei, e sempre perguntei publicamente, por que achava que na presidência ele ia fazer algo diferente do que ele está fazendo. Já disse aqui que pessoas sem acesso à informação mais qualificada, que estão sujeitas aí a essa baixaria das redes sociais, as fake news, tenham caído na conversa, vá lá. Agora, tem muita gente que ao menos deveria dizer, pois é, não ficamos atentos aos sinais. Algum arrependimento há de haver. Porque imaginar que ele fosse fazer algo diferente do que ele está fazendo, por quê? As pessoas fazem aquilo que elas sabem, aquilo que elas podem, aquilo que seu arco de alianças lhe garante. Eu insisto numa coisa, Bolsonaro não está traindo ninguém. Talvez um pouquinho ali, uma parte do seu público com o negócio do Centrão. Mas aí também era ignorância, porque achavam que ele ia governar com quem? E o presidente mantém essa mania de falar com aquela gente estranha que fica às portas do palácio, que eu continuo a achar, insisto, é preciso haver um trabalho de reportagem investigativa para saber quem paga aquilo. Eu duvido um pouco que as pessoas digam, vou pegar o meu dinheiro agora que está no banco, vou tirar o dinheiro no banco só para ir lá na porta do palácio para dizer, oi, presidente, não sei o quê, ou então para o presidente falar alguma coisa e ficar aquela vozinha dizer, não, é verdade, sim. Aliás, tem uma voz masculina que eu já ouvi umas 800 vezes. Parece um cara que fica de plantão ali. Tem. O presidente fala e ele endossa. O presidente fala e ele lembra coisas. É uma espécie assim de um ponto para o presidente. E não sei não se não é sempre a mesma voz. Então, é evidente que há sinais de que esse troço seja orquestrado. E suponho que também financiado. Não sei, é preciso investigar. Eu continuo achando espetacular que, assim, o fulano veio lá de não sei onde,
viajou 20 horas para chegar aqui e dizer, é mesmo, presidente? Ô, mito! E o mito continua a dizer barbaridades, né? Ele fez hoje considerações sobre poder militar, intervenção civil. Vamos ouvir, né? Vamos ouvir o que falou o presidente para a gente tentar entender. Vai lá. Mas para que intervenção militar se eu já sou presidente? É isso que eu tenho dito. Eu sou capitão do Exército. É militar para que mais que isso? Ele sabe o que está fazendo. A intervenção é... Ele tá tendo que haver uma intervenção civil em outros lugares, tá? Então vamos lá. Primeiro, porque intervenção militar, se eu já sou militar, eu sou capitão do Exército. Primeiro que não é capitão do Exército, mas ele é da reserva. Ele é reformado. Aliás, foi chutado do Exército, como ele sabe. Teve uma espécie de expulsória. Agora, notem que é uma sutileza aí. Ele está tentando chamar o governo dele de governo militar. Agora, o governo dele é militar? Estrito sensu, não. Porque ele foi eleito. A gente não vive as consequências de uma quartelada. Ele é um militar que já não estava mais na ativa, que já era deputado fazia 27 anos. Então, notem que sempre Bolsonaro tenta fazer de conta que ele saiu do Exército e foi para a presidência. Não. Ele saiu do Exército, ficou 27 anos na Câmara dos Deputados. E só aí ele foi para a presidência. E, portanto, ele tem uma trajetória na Câmara dos Deputados. Agora, ao fazer essa afirmação, por óbvio, ele tenta comprometer as Forças Armadas com o governo dele. E sempre resta, portanto, uma espécie de ameaça velada no ar. De que ele pode fazer uma intervenção militar, já que militar ele é. Sim, o governo está lotado de militares da reserva e alguns da ativa. Não deveria. É uma disfunção. As Forças Armadas estão se comprometendo. A sua reputação está sendo manchada. Agora, não é um governo militar. Ele não lidera um governo militar. Apesar da presença dos militares ali, uma presença, aliás, superior a qualquer governo da ditadura militar, diga-se de passagem. O governo da ditadura militar, olha que curioso, o governo da ditadura militar tentava disfarçar a sua natureza golpista e a sua origem militar, tendo um monte de civis no poder. Civis golpistas, que apoiaram o golpe, que apoiavam a ditadura, mas tentava ter uma vestimenta civil. A ditadura militar teve um partido, né? Tinha a Arena, que era o partido da ditadura, que era o partido apoiado pelos militares. Buscava uma fachada civil. O Bolsonaro é, para todos os efeitos, um governo civil que procurou aparelhar o Estado brasileiro com um grupo de militares e os militares se entregaram gostosamente a essa tarefa. De maneira que ele faz hoje esta mistura. Quanto à intervenção civil, bom, aí o Bolsonaro não desistiu ainda de fazer uma guerra civil no Brasil. É claro que isso é grave. A fala é grave. Né? O que é uma intervenção civil propriamente? Quando se tem o que é uma intervenção civil nas palavras do Bolsonaro? Os civis não fazem intervenção, os civis fazem política. Certo? Os civis se organizam em partidos, disputam eleições, ganham ou perdem. A intervenção civil, ela só existe quando você tem uma sublevação.
Ela só existe quando você tem um movimento revolucionário. Ela só existe quando você tem um movimento de natureza golpista contra as instituições, ainda que possa não contar originalmente com militares. Então, o que ele chama de intervenção civil em alguns lugares. O sonho do Bolsonaro, tudo indica, com essa expressão, é que pessoas armadas se organizem, e ele já falou que as armas são importantes para as pessoas se defenderem de governos, se organizem para depor ou ameaçar governos locais. Quais? Bom, os dos adversários, claro. Então vocês notem que isto é uma permanente, e isso é uma constante no pensamento dele, na fala dele, desde, aliás, o ano que ele chegou ao poder, desde 2019. Ao longo de 2019, houve pelo menos 6 manifestações contra o Congresso e contra o Supremo com o apoio dele. Numa delas, aliás, discursou o general Heleno. Não é? E seguiu pelo primeiro semestre de 2020 até a prisão do Fabrício Queiroz. De outra delas, participou o general Pazuello. Então, isso que ele chama de intervenção civil, com esse nomezinho bonito, na verdade continua a ser o sonho de uma eclosão de natureza revolucionária no país. Então, notem o perfil de alguém que chega ao poder por eleições, obteve uma votação consagradora, portanto, alguém que não tivesse uma alma golpista aproveitaria essa maioria para fazer avançar, então, algumas reformas que ele disse que queria, de caráter liberal falso, que ele nunca teve. Ele usa essa posição para ameaçar as instituições, insisto, desde o primeiro dia. Não é verdade que ele começou com essa coisa do confronto quando passou a enfrentar algumas dificuldades ou no Congresso ou no Supremo. E seguiu com esse discurso criminoso, porque é um discurso em si criminoso. É um discurso em si criminoso, é uma incitação criminosa. Isso que ele fala, e eu estou dando sentido ao que ele está falando, isso é crime de responsabilidade. É crime segundo a Lei de Segurança Nacional. Assim que ela for substituída pelo novo texto já aprovado na Câmara, continuará a ser crime. E, no entanto, ele segue. Porque o seu público quer ouvir esse tipo de coisa. Agora, é evidente que, ao mesmo tempo que faz esse movimento para manter a sua base organizada, gritando, pressionando, fazendo o diabo, ele também precisa ter um esteio no Congresso. E ter esse esteio no Congresso custa caro, custa dinheiro. Como já dissemos aqui, o Centrão não fala assim, o Centrão vende o seu voto. Não, o Centrão aluga o seu voto. É um Airbnb político, entendeu? É por um tempo. Depois tem que renovar. E se preciso, o Centrão muda de cidade. Muda de partido, muda de lado, muda o que for. Há um preço a pagar. E esse preço está sendo pago.